Talvez você já tenha ouvido eu te contar que eu era concursada, que eu fiquei 8 anos numa empresa, num concurso público federal, que aparentemente é a vontade, o sonho de grande parte da população, mas que para mim não significou bem isso. Eu não sabia que eu tinha um valor de liberdade muito alto e que estar nesse regime de CLT poderia me fazer tão mal quanto fez, né? Porque é como funciona. Quando você tem um perfil que vai de encontro, ok. Mas se o seu perfil é diferente, talvez você tenha sofrimento. E foi o meu caso. No meu caso, eu entrei num pico de estresse que trouxe muitas doenças físicas para o meu corpo e para minha alma, porque eu me sentia deslocada, eu me sentia desencaixada, fora do lugar, e eu me sentia triste, frustrada, porque era uma coisa que muita gente queria e eu não estava feliz ali, eu me sentia mal agradecida. Só que eu não sabia que isso também poderia ser um grande presente para mim, como foi, porque em todos esses momentos de questionamento, eu também iniciei um despertar espiritual, de expansão de consciência, porque eu tinha afastado de Deus, sabe? As doenças do meu corpo, na verdade, estavam me dizendo que o meu emocional estava abalado porque eu tinha me afastado de Deus. Eu sempre fui uma pessoa católica, estudei num colégio católico do pré ao terceirão, mas eu me decepcionei numa jornada de jovens que eu fui, uma jornada feminina que eu fui. Eu me decepcionei e me afastei da igreja. Só que eu acabei me afastando de Deus também. Eu só orava, rezava, na verdade eu rezava, eu nem sabia que existia diferença entre rezar e orar. Aliás, você sabia que tem essa diferença? Quando a gente reza, é uma reza pronta. Não necessariamente a gente está entendendo cada palavra que a gente está pronunciando. E não necessariamente a gente verdadeiramente está se conectando, sabe? Às vezes a gente só está repetindo, repetindo sem vibrar alto. A oração não, a oração você conversa como eu estou conversando aqui com você. E essa conversa flui, é como se fosse um bate-papo, uma conversa íntima entre você e Deus. Então, nesse momento, eu comecei a orar. Eu comecei rezando, depois eu fui orando, depois eu comecei meditando e tudo intuitivamente. Porque eu pedia luz, eu pedia orientação, porque eu me sentia perdida. Eu sentia que eu não queria mais estar naquele lugar, mas ao mesmo tempo eu não sabia para onde eu ia, não sabia o que fazer. Foi então que várias coisas foram acontecendo, mas num determinado momento eu senti uma inspiração de vender lingerie, né? Foi aí que a Amelie entrou na minha vida, também de forma intuitiva ela veio, depois o nome dela apareceu para mim e foi um processo muito bonito. E por que eu tô te contando isso? Para falar por que essa jornada de cura do coração feminino existe. Porque nos meus processos, as doenças físicas que eu estava trazendo eram por questões que tinham acontecido na minha infância. Por exemplo, eu tive um histórico de bulinação, né? Um abuso sexual infantil. E que me gerou muito, não vou dizer que foi um trauma no sentido de bloqueio, mas foi um asco, assim, com o masculino, um medo do masculino, né? Então eu era uma menina muito raivosa, muito reativa nas palavras, muito briguenta, encrenqueira, mas de forma inconsciente eu estava me protegendo, sabe? E depois que eu fui compreendendo isso, fui liberando, colocando cada coisa no seu lugar, eu também passei nos meus atendimentos com as lingeries, ouvi as histórias de muitas mulheres, né? E eu pude perceber que a gente traz histórias muito parecidas, sabe? De traição, principalmente, rejeição, abandono. São feridas muito parecidas que a gente vai trazendo. E eu comecei a perceber a correlação que tinha. Até a capacidade de parir, sabe? Assim, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas foi tirado de nós essa
força e acreditar que a gente era capaz de parir o nosso próprio filho, sabe? A gente foi ficando masculinizada por um lado, depois a gente também foi ficando industrializada por outro, sabe? Sendo que a nossa fonte natural, a natureza acontece, flui, né? Então, muitos processos eu fui passando ao longo desse período. Meu despertar de consciência começou em 2010, mas eu fui entender que eu estava num despertar em 2012. E em 2019 eu tive um processo de deserto da alma, que a gente chama de deserto da alma, que é quando você se sente totalmente perdida. Aquele processo de 40 dias no deserto de Jesus, sabe? Metaforicamente é isso. Você começa a rever, sabe? Todas as suas crenças, todas as pessoas à sua volta, rever a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, profissional, tudo. Então, assim, eu fui crescendo e me formei em publicidade e propaganda, trabalhei em agências, em jornal e em assessoria de imprensa e estava canalizada para essa área da comunicação. Mas no processo de autoconhecimento eu fui entendendo que tinha muito mais coisa além do que eu achava que sabia, sabe? Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, mais a gente vê que tem muito para aprender. Mas esse não saber nada ajuda tanta gente. Então, quando eu fiz o processo de coach, passei pela formação do coaching, eu comecei a sentir o que era isso, o que era trazer a sua experiência para o outro, ajudar o outro, e eu comecei a ter tantos resultados positivos que eu falei, esse cara sou eu, sabe assim? Só que quando eu passei pelo deserto da alma, eu paralisei tudo, foi um momento sabático que eu tive. E foi aí que a mecânica quântica entrou na minha vida. Porque eu já tinha sido formada em coach, eu já tinha feito muitos cursos de terapia, autoconhecimento, mas ainda assim, de alguma forma, eu me sentia perdida de mim, sabe? Eu tinha conhecido algumas partes de mim. Eu não era mais a pessoa que eu tinha sido antes, mas eu também não tinha chegado na pessoa que eu queria ser, sabe? Me sentia desconectada, então isso me deu um segundo momento depressivo. O primeiro foi lá em 2010 e depois em 2019 eu tive um segundo momento depressivo, assim, de questionar tudo. E depois, o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar quântica, eu comecei a ter respostas para perguntas que eu nem sabia que eu tinha e para as perguntas internas também que eu carregava e que ninguém sabia. Então a quântica foi um divisor de águas gigantesco na minha vida. A mecânica quântica é ministrada pelo professor Hélio Couto, tá? Para quem quiser pesquisar. E dali para frente foram muitos outros estudos nesse sentido de expansão de consciência mesmo, de saltos quânticos evolutivos, de compreender que a gente não é só esse corpo físico, a gente tem um corpo mental, emocional, espiritual, e que a gente precisa cuidar de cada área, porque quando a gente tem uma doença na alma, gente, o físico, ele tem uma certa vibração, sabe? Eu até fiz um post sobre os 7 corpos sutis, mas é exatamente isso. Cada corpo tem uma vibração. Por exemplo, quando a gente vai selecionar uma rádio, cada rádio tem a sua frequência, certo? A sua assinatura energética. Então, por exemplo, você não vai ouvir Jovem Pan conectada na frequência da Gazeta, certo? Como exemplo. Você não vai assistir Globo no canal do SBT, certo? Então, da mesma forma, o nosso corpo físico, emocional e espiritual, cada um tem a sua frequência. E cada uma dessas frequências tem informações. Por exemplo, você ligou a sua TV, você não sabe como que a informação que parte lá da torre da TV chega aqui na sua TV em casa. Mas ela chega, ela é invisível, de forma invisível. É uma onda de informação que porta informação. É isso que a quântica explica. E da mesma forma, gente, você faz uma oração para uma pessoa, não importa em que parte do mundo ela esteja ou se ela esteja em outro plano espiritual, você sabe que essa oração vai chegar na pessoa, entende? Então, questões do corpo físico a gente trata com terapias para o físico, ou tratamentos, né? Questões do corpo emocional a gente trata com terapias que vão lidar com as emoções e com as crenças. Questões no nosso corpo espiritual a gente trata com terapias que abrangem, que chegam nessa frequência.
Érica, como que eu vou saber o que, que é cada coisa? Por exemplo, físico é dor, doença mesmo que manifestou no físico. Emocional, emoção, coisa que você sente e que fica ali, a criança birrenta, são as emoções mesmo, parecido com divertidamente, sabe? A raiva, a frustração, o nojo, é quando essas emoções estão em conflito, estão desorganizadas, então a terapia no sentido de tratar as emoções é para te ensinar, te ajudar a ter inteligência emocional, para não deixar você ser dominado pela raiva, por exemplo, porque uma pessoa adulta ela é mais concentrada, ela é mais ponderada para reagir, não é mais tão reativa como uma criança que não pensa para falar, não pensa para agir, enfim, comportamento, né? No campo espiritual são questões que a gente traz assim de muito tempo e até de outras vidas, muitas vezes. Então, coisas que a gente já tentou tratar com terapias diversas e a gente percebeu que não resolveu ainda. Estou falando isso para quem já fez muita terapia na vida. Para quem está no início, às vezes ainda vai ser um pouco difícil de identificar. Mas para quem já fez muita terapia na vida, mas tem um calo que está ali, muito provavelmente isso está no seu corpo espiritual. Então vai precisar de uma terapia, por exemplo, a caixa, que vai acessar o seu registro e vai iluminar essas memórias, sabe, de vidas passadas. Enfim, mas a jornada, prolonguei aqui, mas se você está aqui até o final, a jornada de cura do coração feminino é o meu processo. Foi o que aconteceu comigo. Os perdões que eu liberei, como eu fiz para liberar, foram as emoções que eu identifiquei e a forma que eu encontrei de conectar com o meu feminino também, porque eu também me colocava nesse lugar de masculina, de reativa, de competitiva, de querer dar conta de tudo o tempo todo, de guerreira, achava bonito esse lugar da mulher guerreira que não tem tempo para nada, mas o meu corpo pediu ajuda, pediu auxílio, pediu arrego, né? E se você que tá aí desse lado também tá passando por isso, eu te digo, mulher, você não precisa de deixar de trabalhar, de fazer o que você gosta, de ter o seu dinheiro. Também não tô pedindo para você ser submissa ao homem, não é nada disso. É simplesmente entender o potencial que você é. Às vezes tem um potencial tão lindo aí para você exercer aqui nessa vida, no mundo, mas você tá conectada em pagar boleto, sabe? O boleto é importante também, não estou dizendo para fazer voto de pobreza nem nada disso. Aqui na Terra a gente precisa do material para sobreviver, mas as formas que a gente foi encontrando de garantir esse material nos adoeceram demais. De nada adianta você ter uma conta recheada de dinheiro se você tiver com a saúde podre, sem família, sem amigos, sem ninguém, sem relacionamento, sabe? Porque a gente é essa troca, essa conexão. Então, eu conheço pessoas que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro e nada mais. E a culpa não é do dinheiro e nem da pessoa, porque ela está ignorando algo, né? Sem conhecimento de algo, enfim. Mas para você que busca respostas e para você que busca sair do lugar que você tá, para você que quer ser melhor, que quer se conhecer, que quer construir uma nova versão da sua vida, que quer aprender a dizer não sem necessariamente ser agressiva para isso, sabe? Que quer aprender a se posicionar quando necessário, porque às vezes você é solicitada para fazer determinadas atividades que não te fazem bem. Então, a poder se posicionar também, comunicar o que não te agrada, aprender a perdoar, porque a gente também aprendeu sobre o perdão de forma equivocada, né? Aprender o que é a gratidão. A gratidão não é só essa palavra bonita que a gente escreve aqui nas redes. Gratidão é um sentimento muito profundo. E principalmente para você aprender a se conectar com você. Aprender a ser sua amiga. Aprender a ficar bem sozinha, sabe? Aprender a se sentir bem na sua companhia. Aprender a ser uma boa companhia para você. De verdade, tá? Fica aqui o convite. Na semana que vem, a gente abre o carrinho e para você que vem sentindo esse chamado, que sente que tem um potencial aí, que você quer ser mais, quer ser maior, quer recalcular a rota na sua profissão, muitas vezes, sabe? Quer recalcular a rota no seu relacionamento, no que quer que seja, vamos juntas. Um beijo.